Oi, boa noite. Vamos estar lendo aqui esse post interessante sobre construir projetos back-end escaláveis, né? Vamos traduzir aqui. 7 etapas para construir um back-end escalável do zero. Criar um back-end escalável do zero pode ser muito difícil. Com a abordagem certa, você pode criar algo pronto para crescer junto com o seu aplicativo. Hoje abordaremos 7 etapas práticas para ajudar você a dimensionar seu back-end e como o Encore, como instrutor de back-end, ajuda em algumas delas. Vamos começar. O que significa dimensionar o back-end? Antes de começarmos com os pontos, é importante entender o conceito geral. Escalar um back-end é necessário para garantir que seu aplicativo tenha um bom desempenho conforme o tráfego, usuários ou dados crescem. Por exemplo, pense em um aplicativo de mídia social que lida com milhões de uploads diários de fotos, ou um site de comércio eletrônico gerenciando vendas com milhares de pedidos por segundo, como a Amazon. Existem duas abordagens principais para isso: dimensionamento vertical, adicionando mais recursos a um único servidor, ou dimensionamento horizontal, distribuindo a carga entre vários servidores. Você pode assistir a esse vídeo se quiser saber a diferença entre escala horizontal e escala vertical. Eu vou deixar o link do post na descrição, então vocês poderão ler. Minha sugestão: se você está apenas começando, não pense demais. Acredito que é algo a se preocupar quando você tem certeza de que vai precisar de uma infraestrutura melhor. Até lá, você pode confiar nas coisas de sempre. Muitos apps nem precisam de uma engenharia exagerada como essa. Dito isso, vamos aprender mais sobre isso. Construa a base certa com a arquitetura correta. Pense no seu back-end como uma planta de um prédio. Uma fundação ruim levará problemas conforme você adiciona mais peso usuários. Vamos ver os dois principais tipos de arquitetura que você pode usar. O que é arquitetura monolítica? Arquitetura monolítica significa que tudo é construído como um grande aplicativo. É mais fácil começar, mas pode ficar confuso conforme você cresce. Todas as partes do seu aplicativo dependem uma das outras, então se uma parte quebrar, o aplicativo inteiro pode ser afetado. Muitas bases de código populares começaram com isso, como as primeiras versões do Instagram, etc. Essa arquitetura funciona para aplicativos menores, mas eles podem ficar confusos conforme você escala. Para ser honesto, ele ainda pode ser projetado de cada forma modular para que a maioria das desvantagens sejam abordadas. Monolithic Architecture. Load balancer, e-commerce, tem tudo aqui junto. Uhum. O que é arquitetura de microserviços? A arquitetura de microserviços divide o aplicativo em serviços menores e independentes que se comunicam por meio de APIs. Essa abordagem é mais escalável e flexível porque você pode atualizar ou escalonar cada serviço independentemente, sem afetar o sistema inteiro. Netflix, Amazon e muitos outros usam isso, onde diferentes partes do aplicativo, como a autenticação de usuário, pagamentos e recomendações, são gerenciadas por serviços separados. Isso pode ser tedioso e complexo, por isso é recomendado apenas para grandes empresas. Você também deve ler 5 pontos problemáticos comuns em microserviços e como lidar com eles. Interessante, deixa para o futuro. Se você estiver interessado em um guia de comparação, confira este blog sobre microserviços versus Monolith, por Atlassian. Encore é um framework de back-end de código aberto e suporta a arquitetura de microserviços. Ele foi projetado para dar às equipes as ferramentas de que precisam para construir microserviços desde o primeiro dia. Ela também fornece uma ferramenta visual conhecida como Flow, que lhe dá uma visão interessante isso, sempre atualizada de todos os sistemas, ajudando você a raciocinar sobre sua arquitetura de microserviços, identificar quais serviços dependem um dos outros e como eles funcionam juntos. Isso aqui é muito interessante para a gente que está entrando na equipe, né, entrando no projeto, no caso. Porque quando eu entrei no projeto e ele, né, era com microserviços, foi meio confuso, assim, ainda mais, né, lá no começo. Entender qual era o fluxo de o que consumia o que, qual parte era desse projeto e qual parte não era, tipo, do código que eu estava ali tendo contato, né, e tal. Qual parte ele consumia de outro código. Então, isso aqui seria bem interessante. Enfim, rastreie gargalos antes que eles se tornem grandes problemas, revele instantaneamente a natureza e a escala das suas dependências, atualize automaticamente em tempo real para refletir sua arquitetura conforme você faz alterações do código.
2. Torne seu aplicativo sem estado para um verdadeiro dimensionamento horizontal. Statelessness significa que cada servidor não precisa lembrar de sessões de usuário. É como não depender de um caixa para concluir suas compras, onde qualquer caixa pode ajudar você. Essa abordagem facilita adicionar ou remover servidores sem interromper o aplicativo existente e eles não dependem uns dos outros para funcionar. É mais útil para aplicativos que esperam picos de tráfego, como o Spotify durante estreias musicais, ou sites de comércio eletrônico, como a Amazon, durante eventos de vendas, como Black Friday. Como implementar a apatridia? O que é isso em inglês? Ah, statelessness. Não ter estado. Apatridia, ó. Para conseguir isso, o gerenciamento de sessão deve ser descarregado. Você pode usar JWT, né, o famoso JSON Web Tokens, uma maneira simples de passar dados do usuário entre solicitações sem armazenadas no servidor. Redis, para gerenciamento de sessão. Redis é bem interessante também. Como armazenar dados temporários de sessão na memória e armazenar em caixa de dados acessados com frequência, para minimizar chamadas de banco de dados e assim melhorar o desempenho. Você também pode usar o Memcached em vez de Redis. Por exemplo, Netflix usa amplamente designs sem estados para sessões de usuário, o que resulta em stream suave, independentemente das cargas do servidor. Eles também REST APIs são tipicamente sem estado por design, é, que é por isso que eles são bons para escala, no caso. 3. Distribuição inteligente de tráfego que pode salvar o dia. Nessa sessão abordaremos o tópico balanceamento de carga. É o processo de distribuir solicitações de entrada uniformemente entre vários servidores para garantir que nenhum servidor fique sobrecarregado, o que pode levar a lentidão ou travamentos. Ele melhora a disponibilidade, a tolerância a falhas e muitas outras coisas, incluindo a escalabilidade. Existem diferentes algoritmos, cada um visando um padrão de tráfego exclusivo. Round Robin atribui solicitações sequencialmente a cada servidor em um loop. É simples, mas pode ter dificuldades com cargas desiguais. Least Connections direciona o tráfego para o servidor com menos conexões ativas. Weighted Round Robin. Os pesos são atribuídos a cada servidor com base na capacidade, permitindo que os servidores com pesos maiores lidem com mais tráfego. Legal. IP Hash. Não. IP Hash. O algoritmo de balanceamento de carga de hash de IP permite que você use o valor com hash do endereço IP do cliente para decidir qual servidor atenderá a solicitação. Tem um artigo ali. Ferramentas para implementar balanceadores de carga. Aqui estão algumas ferramentas mais amplamente utilizadas. Nossa, esse termo em inglês deve ser mais. Ok, load balancers. Ok. Aqui estão algumas ferramentas mais amplamente utilizadas para implementar isso. Nginx, famoso, servidor de web de código aberto, proxy reverso, muito flexível no manuseio de balanceamento de carga e armazenamento em cache. AWS Elb, balanceador de carga gerenciado na nuvem que distribui automaticamente o tráfego de entrada entre instâncias e dimensiona como base da demanda. HapProxy, balanceador de carga de código aberto leve e altamente confiável para lidar com grandes volumes de tráfego com latência mínima. Há mais ferramentas além dessa que você pode encontrar em blogs online. Dica: você pode combinar balanceador de carga com rede de distribuição de conteúdo, CDNs, como Cloudflare, para reduzir a carga nos servidores. Não deixe que seu banco de dados seja o gargalo. Seu banco de dados pode se tornar um grande problema conforme seu aplicativo cresce, já que ele geralmente nunca é otimizado. Consultas lentas e atrasos podem frustrar os usuários e arrastar tudo para baixo. Existem estratégias inteligentes que você pode usar para lidar com a carga adequadamente. Dicas comuns para desenvolvedores otimizarem seu banco de dados. Indexing, usando índices para colunas frequentemente consultadas para pesquisas mais rápidas. Por exemplo, aplicativos de e-commerce podem indexar a ideia de produtos para resultados de pesquisas mais rápidas. Caching, armazenamento, armazenando dados acessados com frequência na memória, reduzindo o número de acessos diretos ao banco de dados
No caso seria usando o Redis ou Memcached, né? Que faz caching. Database Sharding. Para aplicativos de larga escala, você pode fragmentar seu banco de dados, o que é como dividi-lo em partes menores e mais gerenciáveis. Cada parte, conhecida como fragmento, pode ser distribuído em vários servidores. Database Partitioning. Você pode dividir seu banco de dados em partes menores e mais gerenciáveis, como dividir clientes por região. Ah, interessante. É diferente. Eu estava tentando entender qual era a diferença daqui para cá. Para distribuir a carga. Connection Pooling. Usando bibliotecas de pooling para gerenciar conexões de bancos de dados de forma eficiente sem sobrecarregar o banco de dados. Há muitos outros conceitos, como otimização de consulta e desnormalização, mas não vou abordar tudo aqui, caso contrário, farei muito longo. Se seu aplicativo crescer muito, é recomendável usar bancos de dados distribuídos como MongoDB, Amazon Aurora, CockroachDB, que lidam com conjuntos de dados maiores e tráfego de uma maneira muito melhor. Se quiser saber mais, esses posts aí. Monitoramento e registro inteligentes para evitar colapsos de back-end. À medida que seu aplicativo cresce, o monitoramento e o registro inteligentes podem ajudar você a ficar por dentro da integridade do seu back-end e detectar problemas antes que eles saiam do controle. Imagine que seu aplicativo se torna viral da noite para o dia, o tráfego aumenta e tudo parece bem no começo. Então os usuários começam a relatar erros, sem monitoramento e registro adequados, você ficará no escuro para descobrir o que realmente deu errado. Obter insights em tempo real e registros detalhados para que você possa identificar gargalos e depurar mais rapidamente tornará seu trabalho muito mais fácil, especialmente durante tráfego inesperado. O que é monitoramento? Ferramentas de monitoramento rastreiam o desempenho do seu aplicativo em tempo real. Elas fornecem métricas como carga do servidor, uso de recursos, tempos de resposta e taxas de erro para que você possa identificar tendências. Você pode usar ferramentas como Datadog, Prometheus e New Relic. No caso da Datadog, fornece visibilidade em toda a sua pilha. Ela fornece gerenciamento de log, monitoramento de desempenho de aplicativo, APM, até mesmo painéis em tempo real. A Prometheus é uma ferramenta de monitoramento de código aberto que coleta métricas de alvos configurados em intervalos especificados. Além disso, integra-se bem com o Grafana para visualização de dados. New Relic, outra ferramenta de monitoramento com insights relacionados a tempos de transação, taxas de erro e desempenho de consultas ao banco de dados. Você pode até configurar alertas para notificar sua equipe sempre que algo parecer estranho. O que é registro? O login registra todos os eventos significativos do seu back-end, como solicitações, erros ou avisos. É como um diário para o seu aplicativo, ajudando você a depurar quando as coisas quebram. O registro centralizado usado. Deixa eu ver isso aqui em inglês. Tracing. Ok. Login. É login, na verdade, isso. Esse é o login. Próximo é o tracing. O registro centralizado usando ferramentas como Elk Stack, AWS CloudWatch, facilita a pesquisa e análise de logs em todos os serviços. O registro estruturado, formato JSON, torna os registros legíveis por máquina, facilitando um pouco o processo de depuração. O que é rastreamento? No caso, seria o tracing. Agora, tracking. Let's see. Tracing. O rastreamento ajuda a rastrear uma única solicitação em vários serviços, identificando partes lentas ou com falhas. Ferramentas como Jagger ou OpenTelemetry são ótimas para isso. Para obter o máximo de saída, você pode combinar monitoramento, registro e rastreamento. Você pode implementar tudo isso com o Encore. O Encore fornece rastreamento distribuído para rastrear solicitações em seu aplicativo e infraestrutura. Ao contrário da instrumentação intensiva que você normalmente precisaria passar para usar o rastreamento, o Encore captura automaticamente rastros para todo o seu aplicativo, em todos os ambientes. Ponto. Exclusivamente isso significa que você pode usar o rastreamento até mesmo para desenvolvimento local para ajudar a depurar e acelerar interações. Você obtém acesso a muitas informações, como rastreamento de pilha, registro estruturado, solicitações HTTP, informações de conexão de rede, chamadas de API, consultas de banco de dados e muito mais. Aí tá mais propaganda da Encore aqui.
Uhum. Tá ensinando como usa o Encore, como transmite os logs. Ok. 6. Automatize o provisionamento de infraestrutura e DevOps. Configurar servidores manualmente, configurar ambientes ou implantar código pode às vezes deixar você mais lento conforme seu aplicativo escala. A automação elimina a maioria das tarefas repetitivas e melhora a consistência, mesmo que seja um pouco. O que é automação de infraestrutura? Automação de infraestrutura é como usar ferramentas para gerenciar e provisionar seus servidores, redes e bancos de dados automaticamente, sem intervenção manual. Ferramentas como Terraform ou AWS CloudFormation permitem que você defina sua infraestrutura como código YASC. Infraestrutura como código. Infrastructure as code. Como é que fala infraestrutura? Eu sei como é que é a palavra, mas não sei falar. Agora eu me perdi. É a infrastructure. Oh, voltar ao foco do vídeo aqui. TDAH bateu. Vamos lá. Com IAC você pode criar ambientes idênticos para desenvolvimento, teste e produção com apenas um comando. Lembra um pouco Docker. Pulumi é uma dessas ferramentas modernas de IAC que usa a linguagem de programação que você já conhece, como JavaScript ou Python. Por que você deve tentar automatizar o DevOps? A automatização DevOps melhora pipelines de CI/CD, processos de implantação e tarefas de monitoramento. Ferramentas como Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI ajudam em implementações de código mais rápidas sem erros. Atualizações contínuas ou implantações azul verde podem acontecer facilmente sem tempo de inatividade. Por exemplo, o Kubernetes automatiza a orquestração de containers, gerando o dimensionamento e o balanceamento de carga do seu aplicativo por conta própria. Vamos ver como o Encore ajuda esse departamento. O Encore permite que você defina essa infraestrutura como objetos de tipo seguro no seu aplicativo, unificando sua infraestrutura com o código do seu aplicativo. O Encore pode então automatizar o provisionamento da infraestrutura e do DevOps, analisando o código do aplicativo. O Encore Cloud provisiona automaticamente toda a infraestrutura necessária em todos os ambientes e em todos os principais provedores de nuvem, sem exigir alterações no código do aplicativo. Com o Encore, você não define nenhuma especificação de serviço de nuvem no código do aplicativo. Isso significa que, após a implantação, você pode usar com segurança o console do seu provedor de nuvem para modificar os recursos provisionados ou usar a IU de configuração integrada no painel da Encore Cloud. O Encore Cloud cuida da sincronização automática das alterações em ambas as direções. Há tantas outras coisas que ficam mais fácil. Uma propaganda aqui, né? Vamos lá. Armazenar. É, há tantas coisas que ficam mais fáceis com o Encore Cloud, pois pode automatizar totalmente DevOps e infraestrutura na AWS e GCP, reduzindo o trabalho de DevOps em quase 90%. Legal. Armazenar em caixa segredos sobre os quais ninguém fala. O cachê pode ser a parte mais importante da escalabilidade do back-end, muitas vezes esquecida, mas capaz de reduzir drasticamente os tempos de resposta e a carga do servidor. O segredo está em usar o cachê de uma forma inteligente para as partes do seu aplicativo que mais exigem isso. O que é cachê? Cachê é usado para armazenar temporariamente dados acessados com frequência para que solicitações futuras possam ser atendidas mais rapidamente, sem consultar repetidamente o banco de dados ou reprocessar as informações. Por exemplo, em um aplicativo de e-commerce como a Amazon, durante as vendas de Black Friday, milhões de usuários buscam por ofertas e tendências e best-sellers. Em vez de consultar o banco de dados para cada pesquisa, o aplicativo pode armazenar em caixa os produtos mais populares e seus detalhes por alguns minutos. Isso não apenas melhora os tempos de resposta para usuários, mas também reduz a sobrecarga do banco de dados durante o pico de tráfego. Técnicas de cachê que você deve conhecer: Application Level Caching. Frameworks como Django ou Express oferecem suporte ao cachê da memória para a lógica de negócio específica. Interessante, sabia que o Express tinha não. E Memory Caching.
Ideal para dados de sessão, perfis de usuário ou quaisquer dados acessados com frequência que exijam baixa latência. Redis ou MemChat são perfeitos para isso. Content Delivery Networks. Serviços como Cloudflare ou Akamai armazenam em cache arquivos estáticos, por exemplo, imagens, CSS, JavaScript mais próximos à localização do usuário. Por exemplo, a Amazon usa CDNs para carregar imagens de produtos quase instantaneamente. Legal. Client-side caching. Armazenar dados no dispositivo do cliente, como o navegador da web, pode levar a problemas com dados desatualizados, pois os dados em cachê podem nem sempre estar atualizados. Distributed caching. Permitem que vários servidores compartilhem a carga de trabalho de armazenamento e recuperação de dados. Legal, acho que esse é o exemplo aqui. Cliente, aí logo no Redis. Essa aqui vai por Redis também, essa aqui. Aqui para interessar, o que não perdeu do cachê. Legal. Também existem estratégias de cachê para melhorar o desempenho, como cache aside, lazy loading. Primeiro verifica o cachê em busca de dados. Se os dados não estiverem presentes, falta de cachê, ele os recupera do banco de dados. Parece que é isso aqui que acontece. Primeiro verifica aqui, aí se não tem, ele vai executar aqui e tal. E esse 3 aqui é o que? Ele salva no cachê depois de novo? Preenche o cachê para solicitações futuras. É isso mesmo. Minimiza o tamanho do cachê e garante que apenas os dados frequentes sejam armazenados. Caching Validation. Para atualizar dados desatualizados usando expiração baseada em tempo ou atualizações orientadas por eventos. Legal. Data Partitioning. Particionar seu cachê com base em critérios específicos, como ID de usuário ou localização geográfica. Pode ser tipo um tipo de pessoa ali, uma região de pessoas que veem mais violões, por exemplo, tá ligado? Uma Amazon da vida. Ou uma nacionalidade que as pessoas procuram mais livros em inglês, por exemplo, sei lá. Write through. Quando os dados são atualizados, eles são gravados no cachê e no banco de dados ao mesmo tempo. Write behind. Os dados são gravados no cachê primeiro e depois no banco de dados mais tarde. Isso pode levar a inconsistências se o cachê não for gerenciado corretamente. Adaptative Caching. Ajusta dinamicamente as políticas de cachê com base em padrões de acesso a dados em tempo real, carga de tráfego ou recursos usados. Cache Aggregation combina múltiplas entradas de cachê em uma única resposta consolidada, reduzindo a sobrecarga de múltiplas pesquisas, principalmente útil para APIs ou microserviços. APIs. Cache Stampede Prevention. Para garantir que várias solicitações para os mesmos dados não sobrecarreguem o back-end quando um cachê expira, técnicas como locking, request collapsing ou early recomputation podem ajudar. Existem muitas outras estratégias como Content Aware Caching, Multilevel Caching, Cache Warm-Up, e poucos desenvolvedores estão cientes desses conceitos. Se você estiver interessado em aprender mais, é um artigo muito interessante sobre estratégias de cachê que fornece tipos de cachê, estratégias e exemplos da vida real, até mesmo amostras de código usando essas técnicas. Altamente recomendado. Interessante. É um blog muito bom que aborda 9 estratégias de cachê para entrevistas de design de sistemas. Ao usar cachê estrategicamente, você pode dimensionar seu back-end sem consumir recursos do servidor. Uau! É realmente dicas muito boas. Bem interessante, um post gigantesco. Eu não esperava passar 24 minutos lendo, mas foi bem legal. O link aí vai estar na descrição. Valeu e até o próximo.